Olá, muito boa tarde. Eu sou a Mari e eu venho falar com vocês agora sobre um tema muito importante, na verdade de extrema importância, que é sobre a saúde mental do idoso. A gente sabe que nesse tempo de pandemia, os idosos, eles fazem parte, infelizmente, né, do grupo de risco. Aí inclui o meu avô, o teu avô, um pai já idoso, uma mãe idosa, independe, o vizinho idoso, qualquer um. E aí eu vim falar para vocês sobre essa saúde mental do idoso. Antes de mais nada, quero me apresentar. Eu sou Mari, sou neuropsicopedagoga e especialista em psicologia educacional, especialista também em enfermagem, psiquiatria e saúde mental. Tá? De acordo com a DSM-4, a característica essencial de uma demência é o desenvolvimento de múltiplos fatores cognitivos, como, por exemplo, a perda da memória, dificuldade de pensamento, né? Reconhecimento de objetos, reconhecimento de pessoas, reconhecimento de lugares. E eu estava aqui analisando, estudando, que dentre as demências, são várias as demências, não é só o Alzheimer. O Alzheimer também é um tipo de demência. Mas o Alzheimer, por exemplo, que é o que nós vamos falar hoje, que vamos falar agora neste momento, o Alzheimer corresponde de 60 a 70% de demência. O Alzheimer se destaca com 60 a 70%. Existem alguns fatores de risco para desenvolver o Alzheimer. Dentre esses fatores de risco, temos a questão do envelhecimento, né, a idade. Com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo e isso é um fator predisponente para o desenvolvimento de Alzheimer. Outro fator de risco é o sexo. Há uma prevalência em mulheres, porque as mulheres têm uma expectativa de vida maior do que a dos homens. Fatores genéticos, fatores ambientais e a questão do desenvolvimento educacional também é um fator predisponente. Mas o que me chama a atenção aqui é nas fases da evolução da doença. Isso me chamou muita atenção ao estudar sobre as fases de evolução da doença, e aí eu acabei me reportando para pessoas que eu conheço, da minha família, ou vizinho, ou um amigo. Me chamou a atenção e fez com que eu chegasse a uma determinada reflexão, que é o que eu quero passar para vocês agora. Então são três fases: a fase inicial, a fase avançada e a fase terminal. Na fase inicial, o idoso ele apresenta déficit de memória, ele relata detalhes de acontecimentos do passado, ele começa a relatar, na verdade, coisas do passado, ele lembra, mas não com riqueza de detalhes. Outra coisa também que se apresenta nessa primeira fase, que é a fase, né, a fase do Alzheimer, são as dificuldades de decisão, egocentrismo, desinibição, apatia, o idoso perde a postura, ele faz comentários inadequados e inapropriados, fica com autocuidado comprometido, perturbação de humor, ansiedade, insegurança, pessimismo e depressão. Essas são as características da primeira fase do Alzheimer. Então, o que me leva a refletir é o seguinte: você que tem uma vida normal, uma vida com qualidade, quando você chega à terceira idade, você começa a apresentar tudo isso, né? É muito triste você não ter mais aquele autocuidado, é muito triste você não reconhecer mais ruas ou sítios familiares. Isso é muito triste. A segunda fase é a fase avançada. Então, nessa fase, o idoso ele perde sua autonomia, ou seja, ele começa a depender de pessoas, de terceiros. Apraxia, ele fica com dificuldade de abrir e fechar a porta, ele fica com dificuldade de se vestir. Agnósia é a dificuldade de reconhecer rostos, objetos, lugares,
tá? Ele não consegue identificar sons, não consegue identificar cheiros. E com isso ele fica mais ausente, cada vez mais, porque bate uma confusão e uma estranheza sem proporção. E aí tem um aumento da afásia, a linguagem fica restrita, progressiva, a capacidade de se comunicar verbalmente cai muito, reduz. Ele apresenta alucinações, perturbações perceptivas e ele fica incapaz de reconhecer a sua própria imagem no espelho. Muito triste isso, né? Ele vê objetos e pessoas estranhas dentro de casa. Ele chega até a acusar os familiares de sequestro. É isso mesmo. Ele se mostra mais agressivo na fase avançada, na segunda fase. Ele se mostra agressivo e apresenta comportamentos, ele começa a gritar e no finalzinho da tarde ele pratica um ato de violência. O sono e a vigilância ficam comprometidos também. Já na fase terminal, instala-se a inércia. Mutismo, já fala pouco, né, na segunda fase, e nessa terceira, mutismo, mudo, fica totalmente. E raramente reconhece os familiares. Falta de domínio urinário e intestinal, problemas de obstipação, infecções respiratórias, infecções urinárias, úlceras de pressão, dentre outros. A mensagem que eu quero dizer para vocês, deixar aqui para vocês é: cuide dos seus velhinhos, dos seus idosos, mas cuide com muito amor e carinho, porque todo mundo vai caminhar vai trilhar por esse caminho, não é verdade? Então a gente tem que cuidar um dos outros, mesmo em tempo de pandemia, agora mesmo que temos que cuidar uns dos outros e dos nossos idosos mais ainda. Eles precisam de amor, eles precisam de cuidado. E na Bíblia, em Provérbios, capítulo 24, 23, verso 24, nos diz que a gente não pode abandonar os nossos pais e a nossa mãe quando essa vier a envelhecer. Então essa é a mensagem que eu deixo para você, tá? Fiquem com Deus e vamos refletir mais um pouco sobre isso, vamos ver como é que a gente pode tornar a vida dos nossos queridos pais, nossos queridos avós, os nossos avós, aliás, de forma bem melhor. Vamos fazer isso, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Não esquece de dar o seu like, dizer que gostei, para que o YouTube entenda que é um vídeo relevante e compartilhe, pode compartilhar. Entre em contato, minhas redes sociais estão aqui embaixo. Vai ser um prazer. Beijo!